Olá! Está começando mais uma edição do programa Sobre Humanas pelo canal da UERN TV no YouTube. O Sobre Humanas é um projeto de extensão dos Departamentos de Filosofia e Ciências Sociais da UERN, campus de Mossoró, e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas, em parceria com a UERN TV. E se você não assistiu às edições anteriores, acesse youtube.com/UERNTV. No programa de hoje, iremos debater sobre reintegração social e medidas socioeducativas. A nossa convidada de hoje é Vanessa Rodrigues, graduada em Direito pela UERN, pós-graduada em Direito Público pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci e mestre em Ciências Sociais e Humanas pela UERN. E para mediar o debate, contamos com a presença do professor Guilherme Paiva. Ele é graduado e mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Piauí e doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília. Feitas as apresentações, daremos início ao debate. Olá, pessoal! Mais um programa sobre humanas, hoje aqui com a Vanessa Rodrigues. Tudo bom, Vanessa? Como vai? Tudo bom, é uma satisfação, uma alegria poder estar aqui hoje com vocês. Então, Vanessa, nós queríamos saber primeiro da sua pesquisa no mestrado em Ciências Sociais e Humanas. Queria que você falasse então sobre o tema da sua pesquisa, o problema da sua pesquisa, o que você trabalhou, a temática que você trabalhou no mestrado em Ciências Sociais e Humanas da UERN. Sim, a minha pesquisa do mestrado em Ciências Sociais, ela surgiu como um interesse, né, também uma continuidade de se compreender quais são os motivos que levam as pessoas, né, a muitos indivíduos a cometerem atos delitivos, a praticarem crimes. E aí a gente, compreendendo esses motivos, nos possibilita, né, também entender o porquê que a sociedade brasileira está com a configuração que está hoje, né? E como eu fiz o curso de Direito na UERN, desde lá eu já procurava compreender esses motivos, pesquisava sobre violência e criminalidade, e aí o mestrado foi uma ótima oportunidade de juntar vários conhecimentos, né, e disciplinas das ciências humanas para me ajudar a compreender esses fatores, né? Eu vi, né, na sua pesquisa, você tem já uma trajetória era uma questão, né, assim, pela introdução da sua dissertação, uma questão que já na sua própria vivência, né, você fala um pouco também do seu ambiente familiar, né, como essa questão já te chamava a atenção. E é uma questão assim tão um problema social, uma questão social, né, na sociedade brasileira, né, e especificamente em Mossoró. E como é que foi juntar essas metodologias? Você vem do direito, mas vai lá, se apropria também de metodologias das ciências sociais e humanas. E aí você fala das instituições também, né, que atendem, né, esses adolescentes, essas adolescentes, né? E como é que foi então todo esse processo, né, com as instituições, com quem você entrevistou, como é que foi a metodologia, as pessoas, né, que são os sujeitos, né, da sua pesquisa? Professor, é interessante porque suas perguntas, né, seus questionamentos, quando eu analiso, eu percebo que não dá para desassociar nenhuma questão da outra, no sentido de que as minhas respostas, né, por exemplo, a pesquisa, eu vou primeiro compreender quem são esses sujeitos, né,
por que essa problemática acontece na sociedade brasileira, e daí a gente tem que levar a fundo a pesquisa nas áreas de ciências sociais, de filosofia, de história, né, na compreensão dos sujeitos, dos indivíduos, né, e aí entra alguns autores também que nós estudamos durante o mestrado em ciências sociais, né, na área do indivíduo, né. E aí a gente continua essa pesquisa compreendendo, entra até também na psicologia e no direito, claro, porque nós compreendemos que o sujeito, ele, principalmente a criança, ele tem a necessidade, ele é formado por uma série de direitos e de deveres que durante a história, durante o tempo, apesar dele ter sido esquecido enquanto sujeito de direitos, mas a sociedade brasileira, as instituições, elas conseguiram ir diminuindo digamos que essa falta que a criança tinha e o adolescente de ter acesso aos direitos básicos fundamentais, né? Entre o principal deles, que é um que eu comento na minha pesquisa, é o direito à convivência em família, né? O direito à moradia, à educação, à saúde, ao lazer, a diversos elementos que são importantes para que a formação desse sujeito, desse adolescente, né, ele se torne uma pessoa mais completa, né, em acesso a aqueles direitos, aquelas necessidades fundamentais para que ele seja um ser humano mais equilibrado, mais responsável. E durante a pesquisa eu consegui, né, ter acesso ao sistema que faz a socioeducação, digamos assim, né, da criança, do adolescente, que socioeducação é a maneira como é chamada pelo governo brasileiro, as instituições que dão o amparo àquelas crianças e adolescentes que cometem atos infracionais, né, que cometem delitos. E aí eu tive essa pesquisa de campo com todo o sistema, com todos os profissionais que fazem parte, desde o profissional mais básico de um órgão, de uma entidade do município, como é o caso do CRAS, do CREAS, né, de escolas do município, até o sistema judiciário, né, a Vara da Infância e Juventude, Juíza da Infância, Ministério Público do Estado e a Promotoria do Ato Infracional, entre outros órgãos do sistema socioeducativo, educadores, psicólogos que trabalham com a socioeducação, e é toda uma pesquisa para que eu pudesse ter um aparato assim, mais completo, para que eu pudesse entender como é a configuração na sociedade, num modo global, quantos são esses indivíduos, como é a representatividade e até que ponto eles estão, onde eles chegaram, né? Se é possível o Estado está conseguindo realizar essa reintegração, essa socialização que o sistema socioeducativo propõe para essas pessoas, esses adolescentes e crianças que cometem esses atos infracionais. E com esse problema que se observa, que você pesquisou em Mossoró e parece que ele também tem características bem parecidas também em outras cidades, né, do Brasil, e um dos aspectos que pode ser observado aí, que você comenta isso também a partir de outras pesquisas também dentro desse campo, é a questão do abandono, né, dessas famílias, a questão da desigualdade social, né, da exclusão de alguns grupos na nossa sociedade, né, a questão da pobreza, da desigualdade. E quais os resultados que você alcançou na sua pesquisa aqui em Mossoró, e o que você também, na sua visão, quais são as contribuições, né, que a sua pesquisa trouxe também para as ciências sociais, mas também para a área do direito, no âmbito, né, do Rio Grande do Norte, né, no âmbito também, né, mais um âmbito nacional?
Sim, a respeito desse tema, na verdade, a minha pesquisa, o meu estudo, é um recorte do que acontece, digamos que em todas as cidades brasileiras. Em todas, eu falo assim porque eu procurei organizar a pesquisa a partir das instituições oficiais. Então, as mesmas instituições da socioeducação ou até do sistema de educação, de segurança, de justiça, judiciário, Ministério Público, todas essas instituições, elas são oficiais em todas as cidades brasileiras, em todos os estados do Brasil. E assim, é um recorte até do país, digamos, porque do jeito que, da mesma maneira que em Mossoró nós temos essas características, né, que foi apresentada na minha pesquisa, onde as instituições responsáveis pela socioeducação, incluindo, né, judiciário, CREAS, CRAS, órgãos da educação mesmo, e todas essas instituições, elas procuram, de alguma maneira, conduzir essas crianças e adolescentes que cometem atos infracionais a uma reeducação. Elas conduzem a um sistema de cumprimento de medidas socioeducativas, que seria um comparativo de uma pena, que não é uma pena por tratar de menores, né, de idade, mas é um cumprimento de medidas socioeducativas que o Estado propõe para que haja uma punição, para que haja um efeito pedagógico, um aprendizado, uma ressocialização. E o que eu vi né, digamos que com meus próprios olhos e até compartilhado com alguns profissionais do sistema, como os promotores do ato infracional com quem eu conversei, né, fiz entrevista, com a juiz da vara da infância com quem eu também conversei, com outros profissionais do CRAS que estão ali diariamente com esses jovens. Na verdade, a minha pesquisa chegou a uma conclusão não muito boa, digamos assim, para nós enquanto pessoas, cidadãos, né, do moçoroenses e brasileiros, porque nós pudemos perceber que esse sistema ele não funciona, que essas medidas, do jeito que elas estão sendo realizadas, elas não têm uma eficácia, elas não causam um efeito positivo ou socializador nesses indivíduos. Pelo contrário, eles retornam para a prática dos mesmos atos infracionais e crimes e retornam para a sociedade, causando o mesmo dano para eles e para a sociedade que eles haviam cometido. Então, eu cheguei a algumas conclusões de que nossa sociedade, nossos representantes políticos, as instituições, nós precisamos fazer algo, né? Nós precisamos de uma reforma, de uma reestrutura desse sistema do jeito que está, para que a nossa sociedade seja uma sociedade melhor, para que esses adolescentes, crianças e até adultos também, porque é um comparativo com o mesmo que acontece com o sistema carcerário, o sistema penitenciário, e assim, não funciona. Na prática, eu pude perceber com todos os estudos, entrevistas e leituras, até a própria pesquisa que eu fiz com relação a alguns adolescentes que poderiam ter sido reintegrados à sociedade, e tudo isso visivelmente foi comprovado que, da maneira como não está funcionando para a configuração, né, de uma sociedade moçoroense, norte-riograndense e brasileira bem equilibrada. Muito bom, né? Muito bom a questão dos resultados, né? Infelizmente, é a situação que é necessária ainda, então, reflexões também, propostas, né, para mudar esse quadro, né? Vou chamar um intervalo e nós daqui a pouco então retornaremos aí com a Vanessa Rodrigues também discutindo ainda essa temática. Nesta terça-feira estreia mais um programa na UERN TV, o Sobre Humanas, com a participação dos professores Guilherme Paiva, Carla Cristine e Ailton Siqueira.
vamos falar sobre assuntos importantes para a sociedade que foram temas das dissertações de mestrado dos convidados. O Sobre Humanas será exibido quinzenalmente nas terças-feiras, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 da TCM e no YouTube da UERN TV. Voltamos, então, com a Vanessa Rodrigues, mas temos também a professora Carla Cristine comentando o trabalho da Vanessa Rodrigues. Vamos lá, então, professora Carla. A dissertação de Vanessa, Reintegração Social de Adolescentes Egressos de Medidas Socioeducativas na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, foi muito importante para o programa de pós-graduação em Ciências Sociais e Humanas, por vários motivos. Ela foi orientada pelas professoras doutoras Giovânia da Silva Toscano e Ana Maria Moraes da Costa, e ela já resultou, né, em um livro que será lançado em breve, agora no mês de setembro. Bom, a dissertação ela contou com uma abordagem da sociologia decolonial, sociologia das ausências e das emergências, do professor Boaventura de Souza Santos, e com técnicas de pesquisa, né, com várias técnicas como o diário de campo, a observação, a entrevista. E ela tratou de modo interdisciplinar da reintegração social de adolescentes, apresentando os adolescentes como sujeitos de direito e os direitos desses adolescentes, as medidas socioeducativas, as instituições do sistema socioeducativo e os sujeitos envolvidos, tanto os profissionais quanto os adolescentes. E então, fazendo essa combinatória de metodologias, ela chega a um resultado importante de que o acesso à escola, o apoio dos educadores nesse retorno, o acesso a cursos profissionalizantes são um dos principais fatores que contribuem para a reintegração dos adolescentes à sociedade. Além, é claro, do apoio à família e do casamento e das instituições religiosas. Então, conheçam a dissertação, ela está disponível no banco de dados na nossa página, que está sitiada no portal da UERN. Então, aí, o comentário da professora Carla Cristine. Nós temos o livro da Vanessa Rodrigues, Como Nasce um Criminoso. Vamos falar, então, Vanessa, sobre esse livro, né? Como é que, então, o que você aborda, quais são as pesquisas aqui? Me parece que tem já aqui a sua trajetória, né? Vai além da pesquisa lá do mestrado, você traz também outras pesquisas que você realizou. Esse livro, né, Como Nasce um Criminoso, na verdade ele é um resultado de estudos que eu realizei, né, que eu fiz durante toda a minha trajetória acadêmica. E aí, durante a graduação, eu fiz algumas pesquisas e estudos a respeito do assunto, do tema já da criminalidade, de como surge, né, o indivíduo, como ele começa a cometer esses primeiros delitos, né, o indivíduo começa a cometer os delitos, e aí continuei com os estudos durante o mestrado em Ciências Sociais, mas aí aproveitei a oportunidade de realizar esse desejo, né, de publicar o livro, e juntei todos os estudos e pesquisas, né, acadêmicas e outras observações e referenciais também que eu já tinha, né, na verdade, desde toda a minha vida. É um assunto que sempre me chamou a atenção, né, como eu falo no livro.
eu observava desde a minha infância, meu pai, que era policial, né, observava ele de quando ele saía para trabalhar, de quando a rotina dele, e eu me questionava já desde muito pequena por que existem tantas pessoas na sociedade que cometem crimes e cometem atos contra as outras pessoas e contra a sociedade. Então, isso era um questionamento já muito antigo e eu aproveitei todos os estudos de anos, né, de vida e juntei tudo no livro, né, coloquei referenciais diversos, né, interdisciplinares, que podem nos ajudar nessa compreensão, né, porque o que eu observei, como eu coloco no livro, é que os livros que eu pesquisava a respeito, tanto a respeito de criminalidade, como a respeito de ressocialização, eles eram muito reduzidos a assuntos já muito batidos, muito vistos, e aquilo para mim, não respondia às minhas dúvidas, meus questionamentos, e aí eu cuidei em fazer essa pesquisa e dei muita atenção àqueles pontos que eu acho importantes para essa compreensão. É um tema que é complexo e que às vezes tem uma visão da sociedade também, e eu acho que você fala, eu ainda vou ler o livro, né, a dissertação, né, eu li a dissertação, e na dissertação também você comenta isso, que a sociedade cria estigmas, cria estereótipos em relação a esses adolescentes. Eu falo também esses adolescentes também porque tem outras pesquisas que mostram que a maioria são meninos, né? As meninas são uma minoria aí, e me parece que é um problema da própria estrutura social, de uma estrutura já que ela reproduz essas desigualdades, como você também traz algumas referências teóricas, como Pierre Bourdieu, uma reprodução dessas desigualdades sociais e como ela tem esse reflexo, né, esse efeito na sociedade brasileira, desses adolescentes, famílias que são abandonadas ali pelo Estado e que esses adolescentes acabam indo para esse mundo, né, essa relação conflituosa com a lei. E a gente estava também conversando aqui no intervalo, você vem falando também sobre outros resultados da sua pesquisa, um aspecto que você observou aí que também seriam também importantes, dados, né, informações, que nós não temos disponibilidade, que seriam também importantes para compreender ou também para amenizar, trabalhar essa questão da ressocialização. Que resultados são esses que você também observou na sua pesquisa? Sim, com relação à organização da estrutura de arquivo e de dados dos órgãos, das entidades que fazem parte, que compõem a estrutura do sistema socioeducativo e todos os governamentais de uma maneira geral, né? Porque nós observamos que dentro do sistema socioeducativo e suas entidades, né, que é algo que eu falo na dissertação e comento também no livro, órgãos como, digamos, os órgãos CASEP, CASE, CRAS, que é do município, né? Alguns do estado, como eu estou falando do CASEP e do CASE, que é os sistemas, né? Os órgãos de cumprimento de medidas socioeducativas, né? O fechado, o semi-liberdade e o aberto, que a gente refere, o CRAS, né? Que é um órgão do município. Esses órgãos e outros que compõem o sistema, eles têm uma organização de arquivo e de dados de adolescentes e de crianças, né, as informações relativas ao PIA, né, os arquivos que compõem toda a vida deles, que tratam, que relatam a vida deles, o acompanhamento que é feito por psicólogos, assistentes sociais, cientistas sociais que há nesses órgãos, eles têm uma certa falha na arquivologia desses documentos e acontece que muitas lacunas ficam em aberto
com relação à realidade do que se acontece na sociedade brasileira, para que se haja uma retratação mais real, para que se haja uma visibilidade e uma tomada de providências por parte do poder público, do executivo, legislativo, ou até por estudiosos, pela academia, né, pesquisadores e por toda a sociedade, para que a gente tenha uma visão mais real do que acontece na sociedade com esses adolescentes e jovens, é preciso que haja uma melhor organização de dados e de arquivos e até para que haja um trabalho melhor nesse sentido, para que a partir daí, né, seja feita o encaminhamentos ou tomada de providências e diversas outras medidas que possam ser tomadas através de políticas públicas partidas de órgãos como o Ministério Público, como a própria Prefeitura, né? Prefeitura de Mossoró, como outras prefeituras, governo do Estado, políticas públicas que sejam feitas, criadas e realizadas para que essa prevenção e o tratamento da socialização e da reintegração desses jovens, desses adolescentes, sejam melhor feito, realizado. O livro Como Nasce um Criminoso, publicado pela editora Paco Editorial. E o lançamento, vai ter um lançamento em Mossoró? Sim. Quando vai ser, Vanessa? O lançamento vai acontecer no dia 23 de setembro, agora próximo mês. Nós estamos organizando um evento de lançamento para entregarmos, né, para comemorarmos também, porque é uma alegria, uma vitória para mim, é um sonho também que eu tinha, que realizei, e para que eu possa compartilhar, né, com todos que tenham interesse em conhecer mais o assunto e interesse em compreender também, junto comigo, esses motivos, fazer suas reflexões e para que possa, de alguma maneira, também colaborar com a produção, com a gente possa construir, com a construção de uma sociedade melhor, né? Melhor de se viver. Dia 23 de setembro. Muito bom. Vanessa, estamos chegando já no final e queria que você falasse também sobre os seus futuros projetos, né? Você está aí indo para Portugal. O que você vai agora trabalhar lá? É pesquisa? O que vai ser lá em Portugal? Sim, meu próximo passo, né, que nós estamos agora em outubro, eu estou indo a Portugal, né, realizar também estudos, estudar um mestrado em Direito e em seguida desejo, né, continuar o doutorado também lá. E aí eu desejo continuar, na verdade, né? Estudando nesse sentido de como possibilitar, né, por meio de estudos e pesquisas, oferecer para a sociedade maneiras de trabalharmos um país, um Brasil melhor, né? Os estudos que eu irei realizar lá serão na área de direito, né, de direito constitucional e direito internacional, mas sempre com interesse em aprender novos conhecimentos e novas maneiras de contribuir com a sociedade brasileira para que nós possamos tomar caminhos que possibilitem melhorar principalmente a nossa realidade como um todo, né, como sociedade, e especialmente também em tornar a nossa cidade, o nosso país, um lugar bom, melhor, ainda melhor, né, de se viver. Nessa área de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, né, na parte de educação, né, são temas que me interessam que eu estou colocando dentro do meu projeto de pesquisa, né, na parte de direito constitucional,
nessa relação com os direitos humanos e fundamentais, e para que nós possamos viver uma Constituição, como a nossa Constituição nos dá todos esses direitos e garantias, como nós podemos e poderemos viver uma Constituição mais igualitária e mais prática, na verdade, né? Podemos ter na prática uma Constituição que a gente consiga ver a configuração dela em um Brasil, em uma sociedade mais justa e mais digna. E isso nós começamos a fazer por meio de estudos, de pesquisas, e aí depois colocamos na prática. Agradecer, Vanessa, aí, a sua presença aqui no Sobre Humanas, e desejar aí boa sorte, bom trabalho daqui para frente. Pessoal, chamar aí a Rosalba, para finalizar aí o nosso programa Sobre Humanas. Aguardo vocês aí nos próximos programas. Chegamos ao final de mais um programa Sobre Humanas. Obrigada à nossa convidada e também a você que nos acompanhou de casa através do canal da UERN TV no YouTube. Lembrando que nosso programa fica disponível no YouTube para quem quiser rever ou compartilhar. Sigam nossas redes sociais, @UERN TV e @SobreHumanasUERN. Até o nosso próximo encontro.